Bom, minha trajetória na escola, ela se inicia como professora de educação física. E lá, nas quadras, a gente se depara muito com a diversidade, né? Diversidade corporal. E para acolher essa diversidade, você precisa fazer uso de algumas metodologias, né? Então foi em busca dessas metodologias que eu cheguei na ludicidade. A ludicidade como, dentro dessa experiência, a ludicidade como um estado, né? O estado está em situação de ludicidade, e a ludicidade também enquanto atitude, no caso do professor, né? Em busca de uma atitude lúdica. E essa atitude lúdica, ela compreende você acolher as particularidades, né, as subjetividades, mesmo dentro de um trabalho de ensino e de aprendizagem coletivo, né, uma situação de educação coletiva. E a ludicidade enquanto estado, né, favorecer esse estado de ludicidade para o outro, no sentido dessa pessoa, tanto adulto quanto as crianças, ou na escola ou fora da escola, mas favorecer esse estado permite a essa pessoa se conhecer, né? Se conhecer, ver o seu potencial, ver os seus limites naquela determinada linguagem que está sendo trabalhada. No caso que eu escolhi é a linguagem do corpo, do movimento. Ela se descobrir o quanto ela pode, esse corpo pode ser expressivo ou não. E dentro da ludicidade, a ideia é que essas linguagens sejam para se expressar, para fazer uso disso dentro da escola, para promover esse estado. E a gente está aqui dentro de um processo formativo, né? Eu queria que você contasse um pouco o objetivo desse processo formativo e o quanto dessa tua trajetória você coloca nesse processo formativo também, junto com os educadores daqui de Itabira, e qual que é a importância, objetivo, metodologia, um pouquinho disso. Bom, a minha trajetória, então, é dessa linguagem, junto a esse estado de ludicidade, né, de prover oportunidades para esse estado, e ela casa muito com a ideia de um desenvolvimento integral, uma ideia que é prevista, né, em busca de uma educação integral, né? Você poder pensar nessas crianças que ficam fora de suas casas, né, mais tempo, para ficar mais tempo na escola, implica você considerar quem são essas crianças, né? Implica você atuar de acordo com aquele momento de vida que ela vive, né? Atuar no sentido de ensinar aqueles conhecimentos que são importantes para que ela aprenda, mas o modo que você ensina é fundamental, né? Então, nesse sentido, acho que a ludicidade vem para contribuir muito, porque as crianças estão na escola por muito tempo. E o processo formativo aqui de Itabira, né, ele tem muito a ver com a nossa meta, a nossa direção é de contribuir com a implementação dessa ideia de educação integral, né? Eles ainda não têm acesso, os professores ainda não têm acesso ao plano de educação integral. Então, a nossa formação foi ajudar a chegar às ideias do plano, que estão dentro de um contexto maior de educação integral, em nível de experiência e de conceitos, para esses educadores, né? Para os professores e para os educadores sociais. Bacana. Eu pude observar alguns momentos da tua formação, lógico que isso é uma coisa bem mínima, bem pontual, mas eu vi que nesses momentos você fala muito do brincar, né? Você analisa um pouco do verbo brincar, e eu queria que você falasse um pouco disso até para educadores que não tiveram aqui. Qual que é a importância do brincar, o que ele traz para esse desenvolvimento da criança e qual que é a importância dele dentro da aprendizagem? Bem, a brincadeira ela entra dentro desse contexto da formação como uma das produções infantis, né? Como algo que as crianças têm competência para produzir, é a brincadeira. Nesse sentido, é premente que o educador
observe as crianças nessa situação de brincadeira. Não só observe, como favoreça, como oriente brincadeiras, né? Porque a criança é criança porque ela brinca. Então, a escola precisa organizar seu tempo e espaço de modo que essa experiência infantil esteja presente no cotidiano. Então, é por isso que a gente fala da brincadeira. E a criança, ela brinca para se desenvolver, ela brinca para aprender, mas ela brinca para extravasar aquelas motivações que são internas, né? Que vêm da, inclusive, acho que até a gente podia falar um pouquinho desse último conceito que a gente vem trabalhando com os educadores, que é olhar para essas crianças como crianças particulares dentro de uma situação coletiva de aprendizagem, né? De processo educativo coletivo. Quando eu olho para essas crianças, eu vejo que elas produzem culturas a partir da bagagem que elas têm. Essa bagagem que elas têm tem a ver com o meio em que elas vivem. A qual família cada uma pertence, que situações, inclusive de letramento, elas têm fora da escola, né? Que situações, que vivências sociais, culturais elas têm. Então, quando o educador se presta a olhar essa bagagem e considerar essa bagagem para preparar o modo como as crianças vão aprender, considerar inclusive aquilo que a criança conhece, as experiências que ela tem, a tendência é que esse processo educativo, ele flua mais e ele conte com as crianças. É como se o educador não fizesse para as crianças, mas fizesse junto a elas, fizesse com elas, construísse esse processo considerando essas bagagens que as crianças trazem. E quando ele começa a fazer isso, ele percebe que ele consegue desempenhar o seu papel. É lógico que existe uma hierarquia, né? O professor tem alguns conhecimentos que a criança não tem, e é papel dele trazer esses conhecimentos da forma mais adequada possível a cada faixa etária. Mas quando ele traz a brincadeira, quando ele considera esse fazer infantil, no que as crianças são potentes, né, para construir, ele também se coloca na situação de um parceiro que também aprende com as crianças, né? E aí, nesse nível de parceria, que hora ele troca dessa forma, com certeza a gente acredita e a gente já viu acontecer processos educativos mais felizes. A gente não é porque a gente vai para a escola e vai aprender que as coisas precisam ser sempre tensas, difíceis. A gente pode ser feliz como professor e eu acho que como criança, né, a criança que está aprendendo. E quando essa relação ela é mais humanizada, como a particularidade de cada criança é reconhecida dentro de um contexto coletivo, quando o professor tem a busca de procurar qual é a potencialidade que cada um traz para aquele grupo, qual é a potencialidade do grupo, esse processo educativo tende a caminhar da melhor forma possível. Quando ele considera, né, o que é trazer a ludicidade, né, é pensar que nas experiências educativas que eu vou promover, que relações estão presentes, no caso do corpo, né, em movimento, que relações estão presentes, como é que aquela criança se relaciona com o seu próprio corpo, como é que ela se relaciona com o corpo do outro, como é que ela se relaciona no espaço da escola, né, como é que eu favoreço, que ofertas de espaço eu favoreço para ela me mostrar um pouco disso, como é que ela se relaciona com os colegas, né? Como é que ela se relaciona com os espaços, como é que ela se relaciona com a cidade, como é que ela se relaciona com o porteiro, está tudo envolvido, né? Está tudo envolvido. Então, essa preocupação com a humanização das relações precisa estar no planejar, precisa estar no atuar, precisa estar no avaliar desses equipamentos. Nesse sentido, a ludicidade contribui, né? Para você procurar, avaliar, planejar como é que a minha atitude pode ser lúdica,
né? Como é que eu faço essas crianças avançarem, cada uma com a sua bagagem? Não é fácil. Não é fácil, mas se eu tenho isso como direção, eu posso mudar muita coisa. Eu acho que o próprio processo formativo, a construção desse grupo, dos grupos que estão em formação aqui em Itabira, elas já promovem aos participantes uma experiência muito grande, que é de refletir na diversidade. Refletir não só com os meus pares, se eu sou professor de educação física, eu estou com os meus pares amigos. Se eu sou pedagoga, eu estou com os pedagogos. Ela já traz essa diversidade que a própria ideia de educação integral traz, que é de olhar as crianças nas suas multidimensões, né, nas suas muitas dimensões, e olhar e favorecer uma diversidade de linguagens, né? Então aqui nesse processo formativo, onde no meu caso o fio condutor era o corpo e o movimento, as próprias discussões de onde cada um vem para falar do corpo e movimento, para tentar avançar nisso, já acabou sendo um exercício, né? Já é um exercício formativo. Um dos aspectos que eu consigo fazer o balanço agora é que vale a pena acreditar na diversidade como potência. Trabalhar com um grupo diverso, né, de educador social, do taekwondo, do educador social, da dança de rua, de outras danças, tinha pedagogo, tinha técnico que não era professor, mas que atua com crianças, tem gente da educação infantil, tem gente da matemática, professor de inglês, todo mundo querendo pensar a partir do corpo, uma ideia de educação integral. Educação integral é muito mais do que uma jornada ampliada. A ideia de educação integral é a gente qualificar, né? Buscar um desenvolvimento integral, promovendo experiências qualificadas e cuidadas. É preciso... A educação integral nos convida a olhar para as relações. Porque esse menino não está em casa, ele está vivendo coletivamente praticamente o dia todo. Se favorecer uma educação integral é mais do que ampliar uma jornada, humanizar essas relações, né? Relação professor, criança, né? É premissa, né? Às vezes a gente quer uma criança cidadã e tal, e a criança não circula, não se relaciona, né? Logo ela não faz as experiências, né? Aprender a se relacionar é se relacionar. Só se relacionando que eu aprendo isso, que eu construo, que eu negocio com as pessoas, que eu negocio as minhas opiniões. E a brincadeira, na brincadeira a criança tem dentro de um estado protegido de atuação, porque é uma brincadeira, ela tem muito a experimentar dessas relações. Ao pensar que as relações são importantes de serem consideradas, e se você faz uso das experiências lúdicas, desde as linguagens até as brincadeiras, os jogos, você vê que é possível trabalhar essas relações não num sentido apenas comportamental da relação, mas no sentido das crianças realizarem os seus papéis de atuação dentro da brincadeira. Se ele é um pegador, qual é o papel do pegador? Qual é a meta do pegador? De que jeito ele pode pegar? É empurrando? Ou é encostando na pessoa? Né? Então, acho que a brincadeira ela é um lugar protegido das crianças fazerem as suas experiências, construindo as suas relações.